E nessa quarta-feira, dia 17 de junho, eu chamo todos vocês do Projeto 3 para nós tratarmos sobre um assunto de datas comemorativas. Sempre que trabalhamos crianças data comemorativa, nós também estamos trabalhando história, porque a data comemorativa ela só se dá porque houve um fato histórico, houve um fato que aconteceu, esse fato foi tão importante que ganhou um dia para se comemorar esse fato. Tem alguns momentos que esse fato ele acaba até virando um fato histórico que ganha um feriado, como foi a história lá de Tiradentes. Nós trabalhamos já em história o dia de Tiradentes, que é comemorado no dia 21 de abril. Então, 21 de abril sempre vai ser feriado. Feriado 21 de abril, pela importância que a história de Tiradentes teve, a história da Inconfidência Mineira, de tudo aquilo que aconteceu, que vocês já estudaram na aula de história. Vocês sabem a importância que teve Tiradentes, qual era o nome dele, por que aconteceu o que aconteceu, o que aconteceu com Tiradentes, o que houve naquela região para ser tão importante assim e ter virado um feriado. Então, aqui na data comemorativa, nós temos algumas atividades para relembrar o que vocês já estudaram em história. Procurem aí essa folhinha. Então, vocês vão procurar coisas que vocês já estudaram em história, que vocês já aprenderam. E aqui só tem uma brincadeira, atividades lúdicas para que vocês relembrem. Relembrem o nome dele, né? Relembrem que Tiradentes se chamava Joaquim. Então, por que a gente chamava ele de Tiradentes? O que aconteceu? Qual foi o movimento que aconteceu quando ele veio a morrer? Como ele morreu? Por que ele morreu? Então, essas aqui existem atividades para nós mexermos um pouco mais naquilo que vocês já estudaram e com certeza estudaram no ano passado também. Mas nós temos também aqui na data comemorativa de maio uma data nova, que nós ainda não tivemos aula de história sobre esse assunto, que é no dia 13 de maio de 1888, que nós comemoramos até hoje. Não é feriado, infelizmente deveria ser, mas não é. Não é feriado no dia 13, mas se comemora a abolição da escravatura, quando foi assinado um documento tão importante para toda a sociedade negra, onde os negros foram libertos. Com certeza, nesse dia, né, 13 de maio, quando foi assinada a Lei Áurea, não foi no mesmo dia que os negros ficaram livres. Muitos negros ainda morreram, ainda foram escravizados, ainda sofreram, mas graças a essa lei que eu, Simone, tô aqui falando com todos vocês. Porque se não houvesse essa lei, eu nem poderia ser professora. Como eu sou negra, o negro não podia estudar, o negro não podia ir para a escola, o negro não aprendia a ler e o negro não podia falar com adultos, crianças brancas, de raça branca. Você aí que tá em casa, se a sua raça é branca, eu não podia falar contigo. Vocês acreditam nisso? E vocês tinham todo o poder de me comprar como se eu fosse um objeto e fazer eu trabalhar de graça para vocês e ainda apanhar e sofrer. Isso, infelizmente, aconteceu no nosso país, aconteceu no mundo inteiro. E como vocês são grandes, são inteligentes, têm bons ouvidos, vocês ainda sabem das coisas que aconteceram nos últimos dias, né, no último mês, onde infelizmente os negros ainda estão sendo mortos injustamente, sendo julgados de uma forma, negro, fez uma coisa errada, então ele nem merece perdão, vamos lá e vamos matar. Vocês devem estar acompanhando tudo que está acontecendo, todo o movimento que o mundo está fazendo por vidas de negros, porque a vida negra importa, assim como a vida do branco, a vida do pobre, a vida do rico, a vida do gordo, do magro, do baixo, do alto. Aos olhos de Deus, nós somos apenas pessoas.
Mas infelizmente, aos olhos do meu irmão, da pessoa que está do meu lado, eu sou negra ou sou branca, sou pobre ou sou rica, sou gorda ou sou magra. Nós não devíamos ser assim. Nós devíamos amar as pessoas pelo que elas são. Mas infelizmente fomos nós negros escravizados, sofremos, apanhamos, fomos mortos. E é isso que vocês vão estudar hoje. Nós temos aqui nesta folha de maio, crianças, um texto explicativo sobre o que aconteceu. É muito legal vocês estarem fazendo essa atividade sozinhos, porque vocês já podem, mas é muito legal vocês chamarem os pais de vocês para discutirem, para que vocês conversem sobre esse assunto. Aproveitem trazer esse assunto, um assunto que está acontecendo, que está fervendo no mundo inteiro, né? Tem tantos protestos acontecendo a favor da liberdade desse negro, do negro parar de morrer só porque é negro. Então, aproveitem para vocês discutirem sobre isso em casa. Aqui é um fato histórico. Vocês vão descobrir por que existiu a Lei Áurea, quando foi assinada a lei, quem assinou essa lei foi uma mulher que assinou essa lei. Então vocês vão descobrir o nome dessa mulher através do texto, descobriram a data, importante. Mas legal também é a gente trazer isso para a atualidade hoje, porque hoje ainda acontece preconceito, hoje ainda acontece um tipo, uma forma de escravidão, de preconceito, ainda existe isso. Então, tragam esse assunto, chama o pai, a mãe, quem estiver aí com vocês em casa e tragam para esse assunto, para essa discussão que está sendo tão real neste momento. E vocês, pela idade de vocês, têm toda a condição de refletir. Pesquisem mais na internet, vocês têm todo o acesso. A gente tem mania de pegar o telefone para jogar joguinho, para assistir qualquer tipo de vídeo, mas não para conhecimento. Eu já expliquei, já sugeri que vocês façam isso. Cada aula que eu dou aqui para vocês, usem o celular, o YouTube, como um mecanismo de vocês conhecer mais as coisas. Então, vocês vão estudar esse texto aqui, vocês têm livros em casa que com certeza estão falando desse assunto, mas pesquisem mais, procurem mais material na própria internet, existem filmes, crianças, existem até filmes infantis que falam sobre essa tristeza, essa barbárie que a gente viveu aqui no nosso país e em outros países. A Lei Áurea é uma lei ainda do nosso país, uma lei que foi instituída aqui, no dia 13 de maio de 1888, foi quando os negros ficaram livres, não tão livres assim, mas foi quando foi assinado a lei. Em outros países tem as outras datas. Não foi todo mundo que no dia 13 de maio foi livre da escravidão. Uns foram antes de nós, outros foram bem depois de nós. Então, pesquisem, descubram. Esse é um fato histórico tão importante, porque vai mexer com a cabeça de vocês, a ponto de vocês pensarem, será que um pobre é menos importante do que um rico? Será que um branco é mais importante do que um negro? Será que por ser uma pele marrom, por ser uma pele mais escura, ele é menos do que eu, que a minha pele é clara? Gente, isso não pode existir na cabecinha de vocês. Quem tem isso na cabecinha pede para Deus para tirar. Isso não pode. A gente não pode ter essa ideia de negros, de brancos, de melhor, de pior. Somos todos filhos de Deus, somos todos criaturas vivendo aqui nessa terra e somos filhos de um Deus que nos olha sem ver a nossa cor, sem ver a nossa raça, sem ver o nosso credo, sem ver nada. Deus apenas nos ama. Então, se Deus nos fez e nos ama, nós temos que amar todas as pessoas de igual para igual, mas infelizmente não funciona assim. Infelizmente até hoje existe maldade. Então pesquisem aí, porque é importante vocês, na idade que vocês estão, vocês saberem o que existe e a lei que já foi aplicada para ser contra isso. Existe uma lei que não permite que coloque alguém para trabalhar sem receber. Existe uma lei que não permite que eu não possa estudar porque eu sou negra. Como eu falei para vocês, eu só poderia estar aqui gravando esse vídeo porque esta lei existiu. Se essa lei nunca tivesse existido, vocês nem teriam me conhecido, porque eu teria nascido numa senzala, que é um quarto grandão onde largavam todos os negros,
todos moravam ali juntos, eu teria nascido numa senzala, eu teria sido criada nessa senzala e eu teria só trabalhado para comer alguma coisa e só trabalhado para agradar o meu dono. Então isso é muito triste que existiu e que infelizmente ainda existem atitudes que não respeitam os negros. Crianças, não esqueçam que vidas negras importam, assim como importam qualquer vida, até mesmo de um animal. Jamais nós podemos sermos comparados a mais ou menos. Somos todos importantes aos olhos de Deus. E sim, tem aí cartazes, pessoas gritando que vidas negras importam. Toda forma de vida importa e as negras também. Beijos, eu amo vocês. Estudem bastante, aprendam bastante e até amanhã.